A escola devia ser um sítio onde se promove e onde se procura o sonho, mas é exatamente o contrário. É um sítio onde te ensinam a obedecer. A disciplina número 1 em falta na escola em Portugal, eu chamava-lhe regresso ao pré-escolar. E é um bocadinho este o nosso país. Nós andamos nesta velocidade e toda a gente se queixa. Nada muda neste país. Epá, nada muda neste país porque nós estamos todos a obedecer. Aqui, a nada. Quando tu és ensinado a obedecer, tu só te vais passar da cabeça, tu só vais parar de obedecer quando passar um limite mesmo inaceitável. Muito bem-vindo, Gonçalo. É um prazer enorme ter-te aqui hoje. Finalmente, apesar de eu estar-te a chatear há muito tempo para vires a um podcast nosso, é uma honra ter-te aqui hoje. Já te conheço há muitos anos e acho que aqui é importante eu até dar aqui um pequeno disclaimer que a forma como eu te conheci foi exatamente pela parte da educação. Ou seja, tu já estavas numa startup de educação, que acho que já vamos a seguir mais à frente, mas também agradecer-te porque acho que foste uma pessoa muito importante para me acompanhar ao longo de toda esta aprendizagem do que era a educação misturada com startups. Por isso, desde já agradeço-te e é uma honra ter-te aqui hoje. É uma honra toda minha, Francisco. Obrigado. Gonçalo, começo logo com uma pergunta chata, que é: quem é o Gonçalo? Isso é ótimo para ter um início piroso do podcast, não é? Qualquer resposta que eu dei a isto vai ser pirosa. Eu acho que eu próprio não sei quem é o Gonçalo. E não querendo misturar com o tema, eu acho que tem muito a ver com isso. A aprendizagem e a educação é dar-nos também um bocadinho a liberdade de descobrirmos quem somos, permanentemente. E portanto eu acho que é um bocadinho isso. Eu não sei quem é o Gonçalo. Estou a descobrir ainda. Então, e o Gonçalo... Ou seja, então vamos nós descobrir ao longo deste podcast quem é o Gonçalo. Pode ser? E aí começo logo a dar um duplo sentido a isso, que é, vamos começar pela tua experiência enquanto aluno. Ou seja, como é que foi a tua experiência escolar e até que ponto achas que, de algum modo, o sistema pode ter falhado contigo ou não? Ok. Eu acho que o sistema não falhou comigo, de forma nenhuma, e acho que também não falharia qualquer que fosse o sistema. Portanto, também não é elogio ao sistema. Eu tinha hiperatividade, era difícil estar concentrado nas aulas, era difícil estar sentado. Mudei de escola várias vezes, tive em 7 escolas, acho eu. Comecei no colégio, acabei na escola pública. E o que eu sinto... 7 escolas, mas, ou seja, mudaste principalmente do 5º ao 9º ano? Do primeiro ao 12º. Ao 12º foi geral, não houve um momento onde mudaste mais? Da primária tive sempre uma escola diferente. Ok. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano foi sempre escolas diferentes. Eu acho é que o sistema falhou como muitas das pessoas que estiveram comigo. E isso eu apercebi-me. Desse ponto de vista, se calhar foi um bocadinho um reflexo da sociedade em geral, que é da mesma forma que a escola falha com as pessoas, a sociedade também falha, as organizações falham com as pessoas. E tem muito a ver com aquela ideia do não deixar ninguém para trás. A escola deixa muitas pessoas para trás. Aquilo que eu vi foi... eu comecei no colégio, tinha um grupo de amigos meus do ensino privado e eles depois entraram na escola pública e continuaram as mesmas turmas. E supostamente as turmas deviam ser aleatórias. Isso obviamente depois teve imensos reflexos. Eu via, quando cheguei ao 12º ano, eu tinha amigos de todos os grupos diferentes, de todas as origens, e eu via que aqueles que tinham continuado juntos desde o colégio tinham consciência de para onde é que iam na faculdade. E não era só escolher o curso, era o que é que eu vou fazer com este curso. Coisas, muitas delas não óbvias. E aqueles que tinham... que eles tinham essa diferença? O que é que tu vias neles? Primeiro porque tinham com quem discutir essas coisas. E tinham com quem discutir essas coisas, provavelmente também tinham uma retaguarda familiar mais preparada. E aqueles que vinham das piores escolas, dos piores meios, apesar de estarem todos na mesma escola e todos a partilhar aquele 12º ano, eu diria 90% deles não foram sequer para a faculdade. E falamos de pessoas altamente capazes. A minha primeira startup, a empresa foi uma empresa de roupa, foi uma marca de roupa, e um dos meus amigos que estava envolvido nesse projeto não escolheu tirar o curso. E ele ainda hoje me diz que tem remorsos de não ter feito um curso. E ele vem precisamente dessas turmas menos boas que acompanharam durante todo o percurso. Isto tem um impacto. Ou seja, aí tu sentes que de alguma forma, nesses perfis, podes dizer que meio que alguém falhou, ou que o sistema falhou. O sistema falhou. Ou seja, para ti, o que é que o sistema poderia ter feito diferente com essas pessoas? Atribuição aleatória, pessoas em turmas. Atribuição aleatória. Era permitir que todas as pessoas de diferentes contextos pudessem conversar e conviver umas com as outras, em vez de criar bolhas positivas e negativas. E uma coisa que tu sempre falaste muito comigo, que estavas atento e conheceste muita gente com perfis diferenciados. Ou seja, no geral, não vou até especificar nenhum, mas o que é que tu sentes que aí poderia ser diferente? Ou o que
Porque é que estas pessoas com perfil diferenciado, acho que até tu próprio passaste a parte da hiperatividade, certo? O que é que tu sentes que para ti foi mais difícil versus o obrigarem-te a estar numa normalidade? Acho que o mais difícil é precisamente isso, é obrigar a estar numa normalidade. E quem não está na normalidade é normal, ok? Há pessoas diferentes, há pessoas de níveis diferentes. Uma das coisas que se aprende na Faculdade de Direito é que toda a gente tem dignidade, não é? E a verdade é que na escola, como na sociedade em geral, mas na escola, e aí começa o problema, nem todas as pessoas têm o mesmo nível de dignidade, nem todas as pessoas têm o mesmo valor. E então uns podem chegar mais do que os outros. Eu acho que esta é a grande diferença. Aquilo que podia ser feito para mudar isto era a escola olhar para as crianças e perceberem, temos aqui uma pessoa que tem capacidade de sonhar. O que é que ela sonha? E a primeira pergunta é esta: qual é que é o teu sonho? Não pode ser um padrão normal de sonhos, nem tem de ser um caminho normal de sonhos. É qual é que é o teu sonho? E depois vamos todos trabalhar em conjunto para realizar esse sonho. E pondo-te, ou seja, e se nós puséssemos mesmo na tua pele, no 5º ano, ou seja, estás no 5º ano na sala de aula, e és um aluno hiperativo, o que é que tu sentes mesmo que para ti era super difícil e que ao mesmo tempo estava super desenquadrado da tua realidade? Como assim? Ou seja, por exemplo, eu imagino que para um aluno que seja hiperativo, se calhar é muito difícil a concentração em sala de aula, por exemplo, não sei. Ou o estímulo da forma como o professor encaminha a aula podia-te afetar bastante e automaticamente podes ter um rótulo de este aluno não é inteligente, enquanto que este aluno não está só a ser estimulado da forma certa. Ou seja, o que é que essas necessidades especiais que poderiam existir, onde é que tu mais sentias essa dificuldade? Ok, está relacionado com a pergunta de há bocado, que é, a escola devia ser um sítio onde se promove e onde se procura o sonho, mas é exatamente o contrário. É um sítio onde te ensinam a obedecer. E, portanto, se eu sou hiperativo, eu não sou distraído, eu não sou parvo, eu não sou difícil de... Eu sou desobediente. Okay? Todas as pessoas que saem dessa normalidade são desobedientes. E essa é a conotação que te dão. E como desobediente vais para a rua, tens de parar, não podes fazer. Por exemplo, uma coisa que eu fazia para conseguir estar sentado 1h30 numa sala de aula era desenhar. E desenhar era mau, não era suposto estar a desenhar, mesmo que eu fosse capaz de responder e estar atento ao que estava a passar na sala. E desenhava mais quanto mais aborrecido fosse o professor. Pois isso é outro problema, não é? Que é quanto mais a escola falha, mais desobedientes nós vamos, que horror. E o foco passa todo para o aluno. Ou seja, quando o professor falha, o aluno é que é mais desobediente. E é muito difícil depois perceber onde é que a escola está a falhar, porque é o aluno que está a ser desobediente. E tu aí tiveste algum professor que para ti destacou-se mais pela positiva ou pela negativa, no ser desobediente? O próprio professor ser desobediente? Não, contigo. Ou seja, tu estás a ser, para ele, pôr-te na categoria de ser desobediente, ou o contrário, ou um professor que compreendeu-te tão bem e que te apoiou tanto que para ti aquele professor marcou-te. Ou... Para mim era relativamente indiferente. Já havia também alguma rebeldia nisso, não é? Que é, às tantas, um professor, se sangasse mais por ser desobediente, mais feliz eu ficava. Que ainda bem que alguém está a confirmar que eu não estou de acordo com isto que se está aqui a passar, que eu não concordo com isto. Mas houve dois casos. Houve uma professora que disse, isto já no secundário, biologia, não é? A professora de biologia diz-me: Gonçalo, não tem um perfil para estar em sala de aula, percebo, e portanto vamos fazer o seguinte: os seus colegas estão aqui a ter aula, e o Gonçalo o que faz é, eu dou-lhe o sumário da aula e faz um resumo, faz um trabalho sobre aquilo que vamos dar hoje na aula, e no fim passa cá e entrega-me. E eu nas primeiras 2-3 semanas adorei, porque fazia o trabalho em 5 minutos, depois isto é outra coisa, que os conteúdos são pouquíssimos, fazia o resumo em 15 minutos, e depois ia para o café, ia passear. Ao fim de 3 semanas comecei a sentir-me um bocado isolado, comecei a pensar, se calhar sou diferente, isto não é suposto, se calhar ia estar na sala com os meus amigos. E então falei com o professor e voltei para a sala. Isto é um exemplo. Outro foi do professor de filosofia, que começa a primeira aula por a perguntar-nos porque é que nos inscrevemos em grego, que era estranho estarmos inscritos em grego. Toda a gente ficou chocada, e quando ele finalmente lá explica que é filosofia, diz que só há uma regra, que é não interrompermos uns aos outros. De resto, podemos sair da sala de aula, podemos ficar, podemos comer. E é interessante porque não foi o efeito que teve em cima de mim. Nestes dois casos não era o efeito em mim, porque num caso tinha tal liberdade de fazer o trabalho e ia passear. No outro também, quer dizer, podia-me levantar. Tinha a ver com a dinâmica do grupo, que é, eu não gostei de estar separado daquela dinâmica do grupo, quando a professora de biologia me disse que eu podia fazer um trabalho. E em filosofia eu adorava as aulas porque a dinâmica do grupo era boa, as pessoas estavam bem dispostas. E a verdade é que ninguém comia. Tinha autorização, mas ninguém comia. Tinha autorização para sair, mas ninguém precisava de ir à casa de banho. Que é uma coisa que acontecia recorrentemente nas outras. Tipo, o aborrecimento era de tal ordem que toda a gente tinha de sair por alguma razão, mais que não fosse biológica. Ali não. Curiosamente estava toda a gente atenta.
E eu acho que é um bocadinho isto, é olhar para o grupo, mais do que o meu perfil. Ou seja, se tu, olhando para essas perspectivas que para ti super interessante, ou seja, a professora dá-te a liberdade total e mesmo assim tu optas por voltar, se tu olhasses para trás, o que é que para ti seria, tu podias desenhar a escola do Gonçalo, ok? A tua, ou seja, nem estou a falar de um aluno geral, da escola do Gonçalo, olhando para trás, o que é que tu mantinhas e ou o que é que tu mudavas? Gostavas que fosse a escola do futuro, para ti, na perspectiva do aluno apenas. Acho que a primeira escolha é podermos escolher o que queremos fazer. Eu lembro que fui fazer os testes psicotécnicos na esperança que alguma área se destacasse e destacaram-se todas. Porque essencialmente a questão era de ir para humanidades, de ir para artes, de ir para ciências e não sei se hoje ainda se chama assim. E todas as áreas ficaram acima da média. E eu acabei por tomar a escolha, decidi ir para ciências, porque enfim, os meus pais são da área de humanidades, portanto, livros tinha imenso em casa, mas a parte científica, químicas, biologias, não conseguia aceder em casa. Pá, e era uma boa oportunidade, estava ali na escola e já agora aproveito. Isso é uma escolha, não é? Mas eu sinto que na grande maioria das disciplinas, na grande maioria dos conteúdos, não houve escolha. Eu não tinha escolha. Imagina, se eu acho muito interessante um tema, não tenho tempo. Vamos passar para o próximo tema. Não vou poder aprofundar. Não tenho essa escolha. Se eu escolhi biologia, mas afinal interessava mais qualquer coisa de química, também não posso. Não dá para juntar. E é esse fatalismo da escola, que é um caminho que nunca se interrompe, que depois gera esta noção de custos afundados, que aliás também é muito interessante, que eu estava em ciências e no 11º ano decidi, pá, eu afinal quero ir para direito. Interessa-me esta coisa das regras da sociedade e como é que isto tudo se comporta, como é que as coisas funcionam. Apetece-me esta ciência esquisita que é do ser humano, vou para direito. E disse uma professora, disse olha professora, decidi que afinal quero ir para direito. E a professora disse, que horror, que péssima escolha, Gonçalo. Vai ter de voltar para trás e começar o 10º ano outra vez, porque vai ter os exames de história, é muito difícil se não acompanhar. Não faça isso. E, pá, está a lógica de custos afundados, que é, porque é que por sacrificar 1 ano e meio ou fazer um esforço adicional para o exame, eu devo sacrificar o resto da minha vida inteira a fazer uma coisa que não gosto? Porque é que eu tenho de ir para uma engenharia, será mais feliz em direito? Porque tenho de voltar atrás? Como assim isso é tão estranho? Mais uma vez, desobedecer é estranho, é normal. Não estás a seguir o percurso, tu fizeste a escolha, tens de ficar com ela. O que é que tu escolheste aí? Escolheste manter? Mantive-me em ciências e fiz o exame como aluno externo. Fiz exames a mais e correram super bem. Mas aí surge só uma questão que é que às vezes muitas pessoas falam sobre isso, que é se tu deres a liberdade de escolha, se calhar a um aluno do 6º ano a ir para o 7º ano ou do 9º ano que teve uma péssima experiência, por exemplo, a matemática, porque teve um professor que o impactou negativamente ou qualquer circunstância da vida, ele se calhar vai estar a escolher fugir em vez de estar a escolher porque vai estar a escolher por medo e não escolher por ambição. Como é que nós conseguimos dar a liberdade aos alunos, mas mesmo ao mesmo tempo não estar a falhar com eles? Mas esse é exatamente o tema. Esse é exatamente o tema, que é a escola prefere substituir-se aos alunos no uso da sua liberdade para dizer há um ou dois ou três caminhos certos e tu escolhes um destes caminhos e vais ser feliz. Não precisas te preocupar. E nós, escola, não temos de nos preocupar em equipar-te com as competências para tomar decisões. Não precisas, porque se tomares qualquer uma destas três não há de correr mal. Só que depois acontece uma coisa chata, que é tu continuas o teu caminho e sais no fim da escola, sais no fim da faculdade e a vida não funciona assim. Tens de tomar escolhas, mas não estás preparado para isso. E mesmo na faculdade, quer dizer, nós hoje temos números gritantes e preocupantes com ansiedade, que aliás até afetam mais os rapazes, que é a ansiedade social, de não se conseguir sair de casa para ir para a faculdade. Porquê? Porque nós não equipamos as pessoas com as competências necessárias para viver em liberdade. E esse é que é o grande ponto. A escola tinha de ser o sítio onde me dão as competências para eu exercer a minha liberdade, a minha capacidade de tomar decisões. E era aí que eu falava no tema do sonhar, não é? Que todos nós temos que passar de sonhar, não é porque alguém tem a retaguarda em casa, ou o apoio do pai, ou a rede de segurança da mãe, ou que pode então tomar decisões arriscadas. Não, todos nós. Mas para isso é preciso ganhar competências. Ou seja, achas que para ti o ponto máximo da escola devia ser garantir que tu tens a tua liberdade de sonhar? Ou seja, garantir que estás equipado de tal forma que não te limitas a nenhum ponto e escolhes o que queres com base no teu sonho e não estar a limitar-te os teus sonhos com base em medo, eu sou mau, em alguma coisa. Achas que é um pouco isto? Acho que é um pouco isso. Isso é o resultado de um problema de pressuposto. E o pressuposto, o problema de pressuposto é um pressuposto errado. E o pressuposto errado é o seguinte, é que nós temos de ser todos autossuficientes. E isso nota-se com uma coisa muito simples, que é aquilo onde eu sou mau tem de ser melhor. Eu tenho de ser capaz de fazer tudo. Se o Gonçalo
é hiperativo e não consegue estar concentrado, então tem de melhorar isso, tem de estar concentrado. Mas faz desenhos incríveis. Mas isso não interessa. A parte incrível não interessa. É o que está mal, tens de melhorar. E depois saímos todos da escola medianamente autossuficientes e medianos. Não é? E a ideia devia ser ao contrário. É, nós fazemos todos parte de um conjunto e todos nós apoiamos de acordo com as valências de cada um e toda a gente tem um lado em que é incrível. Toda a gente tem um lado em que é incrível. O problema é que ao longo do percurso escolar nós vamos limando isso, a parte que é incrível é melhor também para não aborrecer, ninguém fica de lado e agora vamos melhorar aquilo em que não somos tão bons e ficamos medianos. E isto é importante porquê? Porque eu não tenho que ser só suficiente. O documento da Direção-Geral da Educação, que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, aquilo que lá está é uma pessoa autossuficiente e mediana. Não faz sentido. Eu tenho de ser incrível, mas não autossuficiente. Eu tenho de ser incrível naquilo em que sou mesmo muito bom, naquilo em que gosto, naquilo em que sou extraordinário e naquilo em que eu não sou tão bom, eu sei que posso contar com outros, porque há outros que são extraordinários nisso. Acho que isso é super interessante, porque a 2 pontos, acho que não só estamos a criar, ou seja, a tua melhor versão, estamos logo a limitá-la, a escola está-te a dar valências de um lado, mas está a pagar-te literalmente valências do outro, mas ao mesmo tempo acho que isso pode explicar às vezes que há muito toda a ansiedade, toda a tristeza que tu depois vais sentir ao longo da tua vida, porque tu foste forçado, literalmente forçado, a só olhar para aqueles caminhos. E eu gosto do ponto que tu pões da liberdade de sonhar, toda essa liberdade de sonhar foi apagada e foi afunilada no que é que a sociedade diz que tu vais ser útil. Exato, mas sonhar é disparatado. E quando tu perguntavas o que é que a escola pode fazer para melhorar esta capacidade de sonhar ou para as pessoas poderem tomar melhores decisões ou terem competência de tomar melhores decisões, é isto, é eu saber que posso contar com o outro. E como é que eu sei que posso contar com o outro? Porque eu converso com o outro, porque há esse espaço, porque eu ouço o outro, porque eu também quero saber quais é que são os sonhos do outro. E esta interação é que desaparece. E andamos todos a competir, porque o objetivo é sermos todos medianamente autossuficientes a atingir resultados. E há esta competição. As vagas são contadas. O professor tem preferências. Eu estou na turma má, mas devia estar na turma boa. Eu devia estar na A, não devia estar na C, não devia estar na D. E andamos todos neste esforço autossuficiente, sendo medianos, para atingir resultados. Que, para além do mais, são tristes. Porque repara, se eu for extraordinário em matemática, e qualquer aluno que é extraordinário em matemática, dir-te, ter 20 a matemática não é espetacular. Porquê? Porque são conteúdos que estão limitados. Se uma pessoa que é extraordinária numa área, ter 20 em determinada coisa não é espetacular. E o que a escola quer é atinge o 20 nessa área, atinge os conteúdos obrigatórios, e nos outros faz um esforço para ficar, e ficamos todos assim, medianos. Um aluno que tem 20 a tudo, continua a ser mediano, é o melhor dos medianos. Mas o que nós queríamos era uma escola onde os alunos vão ao 30 ou 40 ou 50 em determinada área e sabem que naquelas onde têm 10, onde têm 15, onde têm 20, contam com outros que são 30 e 40 nessas áreas deles. E é para isso que nos deviam estar a preparar, é para nós, enquanto conjunto de pessoas, sabermos ouvir o outro, relacionarmos com o outro e pedirmos ajuda ao outro quando é necessário e saber agradecer. A quantidade de pessoas que não sabem dizer obrigado hoje em dia. A quantidade de gente. Pior, desenvolve em nós uma necessidade de proteger o nosso ego em permanência, que é esta ideia de se tu tiras menos do que 10, tu reprovas e reprovar é mau. Tu tens de ser muito bom a ser mediano. Tu não deves reprovar é mau. Tu crias esta ideia que é, ok, eu tenho de ser autossuficiente. Se eu falho, alguma coisa está errada em mim, eu estou desarranjado, ok? E quando sais para a vida adulta é a mesma coisa. Se alguém te ajudou a atingires o mínimo, então é porque tu falhaste. E tu não deves aceitar isso. E cria-se estes complexos de inferioridade que afeta imensa gente e que nos impede de construir. E tem outro lado, eu já vou avançar deste tema, mas só para finalizar, até estava a pensar no ponto onde a escola, eu penso na minha perspectiva, às vezes eu lembro-me de até muitos amigos dizerem que chegavam a casa, falavam com os pais e diziam assim, eu tive 14 a matemática. E o pai perguntava, então e os outros? Os outros tiveram todos menos 14, fui a melhor nota. Isso é que interessa. Ou seja, toda a construção que existe... É o sistema de comparação. Todo o sistema de comparação já era muito grande. Tu depois chegas a um momento que é as redes sociais vieram só meter álcool no que foi um sistema já desenvolvido. Ou seja, é 2 em 1. Tu se calhar já tinhas... Se calhar se não fosse esse sistema de comparação, redes sociais até podiam ser muito saudáveis, comparado com o que são hoje. Mas acho que aí tu literalmente juntas duas combinações muito fortes, que é uma sociedade pronta a comparar-se com comparem-se. Não, e andamos todos numa competição de medianos. Eu sou muito melhor mediano do que tu. Fixe. Que chatice, não sou tão bom medianamente como aquele outro.
Pá, imagina, as notas devia ser só isto, se o que está abaixo do 10 é mau, no seu conjunto é mau em termos de conhecimentos, pá, então o que está abaixo do 10 não serve, não chega. E acima do 10 era fixe, está aprovado. Não vamos andar a comparar o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 até o 20. Isso é um sistema de comparação dentro do que é mediano. E depois ocupamos a cabeça das crianças e dos jovens adolescentes e dos adolescentes e o que for, andamos a preencher-lhes a cabeça deles com este sistema de comparação mediana e depois vamos para o mercado de trabalho, andamos todos nisto. E o mais triste é, nós olhamos para a realidade à nossa volta e não está ninguém a fazer nada de fantástico, as coisas não estão a crescer por aí além. Eu ouvi recentemente alguém dizer, se nós compararmos a imagem de uma casa por dentro no ano de 1970 com uma casa do ano 2015, não há grandes diferenças. Continuamos a ter o sofá, continuamos a ter uma televisão, continuamos a ter um jornal posto em algum sítio. O mundo não evoluiu propriamente. E porquê? Porque nós criámos este sistema em que nós não construímos. Andamos todos isoladamente a ser medianamente ok. Passando aqui um bocadinho abruptamente, mas para irmos aí aqui ao tema, e já vamos voltar um bocadinho ao tópico dos alunos e complementar com o resto, mas eu queria falar um bocadinho que tu não só és vice-presidente há anos, como também foste cofundador do Portal da Sabedoria, quando estavas na faculdade. Queria só aqui, se tu conseguias descrever um pouco qual é que era o intuito do Portal da Sabedoria e algumas lições que muito viradas para a educação que tu possas ter tirado. O intuito do Portal da Sabedoria era, nós percebemos que imensas pessoas no ensino superior andavam a ter explicações, cálculo, esse tipo de cadeiras, e percebemos que havia, quer dizer, esta era a nossa hipótese que nós quisemos testar, era, se eu gosto muito de um conteúdo e se eu tenho a mesma idade da pessoa que está a ouvir, se calhar a mensagem passa melhor do que se for um professor mais velho, que se calhar nem adora a senta do conteúdo. E então criámos esta ideia, que era, nós temos de selecionar alunos que sejam muito bons, portanto, dominem muito bem o conteúdo, mas que sejam muito apaixonados e que saibam comunicar. E era um bocado esta, era a paixão pelo tema e a capacidade de comunicá-lo. E depois eram vídeos, enfim, com a tela preta, e aquilo resultou muito bem porque teve uma enorme adesão e as pessoas melhoravam imensos resultados, recebemos imensas mensagens. Mas o intuito era este, era mostrar que ensinar não é na lógica de obedecer, que eu digo que esta é a verdade e tu agora aceitas, eu sou a autoridade do conhecimento, era mais peer-to-peer. Nós entre nós devemos ser capazes de partilhar conhecimento. E com isso também bater um bocadinho no tema da competição. Que eu sou o melhor aluno e estou disponível para partilhar, tu também és o melhor aluno se estiveres disponível para partilhar. E aí o feedback, ou seja, quando vocês criaram o Portal de Sabedoria, era muito focado em universidades, certo? Ou seja, eu acho que até me lembro de tu tocares num ponto que houve uma faculdade em específico que vocês tinham lançado, acho que tu sabes a história melhor que eu, mas vocês tinham lançado uma cadeira que o professor começa as aulas e o auditório fica vazio. Não, isso é verdade. Era uma matéria complicada, eu não posso ser a faculdade porque é chato, também não posso ser a cadeira porque é chato, mas a da área de economia era uma cadeira complicada, tipo cadeirão, e o auditório estava sempre cheio de gente, porque era difícil e queriam ouvir o professor e perceber. E nós lançamos a playlist de forma gratuita, online, e no dia a seguir estavam 3 alunos no auditório. Portanto, deixaram de ir às aulas teóricas daquela cadeira. Eu acho que isso até é um ponto importante. Isso não implica que a aula do professor fosse má ou enfadonha. Acho simplesmente, uma vez disseram isto, eu achei interessante que é a tecnologia para a faculdade, a tecnologia de usar a aula normal versus uma aula gravada até pelo mesmo professor, vai-te ajudar imenso. Eu lembro que no meu caso, eu tive um professor que decidiu gravar todo o conteúdo versus as aulas teóricas e toda a gente passou a assistir a todas as aulas ao seu ritmo em casa e aquilo ajudou toda a gente a conseguir aprender muito mais. Não tinha a ver muito... Era o mesmo professor, eram as mesmas aulas, nada mudava, simplesmente mudava eu poder voltar atrás, eu poder pôr velocidade. Assim, imagina, se a aula é às 3 da tarde, está sol, e tu podes ouvir aquilo às 7 da tarde, quando já não está tanto sol, tu preferes ouvir a aula gravada. Naquele caso era diferente, porque naquele caso nós recebíamos mensagens de pessoas a dizerem, agora finalmente percebi este conteúdo, finalmente percebi aquilo. Ou seja, não era só o facto de ser gravado, era o facto de ser falado numa linguagem que lhes era mais próxima. Lá está, o peer-to-peer. E para alguém que de facto gostava muito daquilo. Eu imagino um professor catedrático repetir a mesma coisa ao fim de anos e anos, que já não tem o mesmo entusiasmo. Não é? E sente-se. E agora, voltando aqui um bocadinho mais até para esta parte de startups e da tua experiência de interagir com muitos jovens, se tivesses que criar aqui uma nova disciplina, que era uma disciplina, podemos
nem vou focar em empreendedorismo, uma disciplina mesmo de startups. O que é que tu montarias nesta disciplina? O que é que achas que são requisitos muito importantes à saída desta disciplina? Ok. A disciplina número 1 em falta na escola em Portugal, a disciplina número 1 em falta, eu chamava-lhe regresso ao pré-escolar. É a disciplina número 1, regresso ao pré-escolar. Se nós formos ver as orientações curriculares para o pré-escolar, estamos a falar das crianças dos 3 aos 5 anos, não há conteúdo nenhum. É tudo muito baseado em projetos, atividades, fazer atividades. Total liberdade do educador para esse efeito e relacionamento entre crianças. Se elas estão a desenvolver as competências de relacionamento. Eu acho que essa é a cadeira número 1 em falta em Portugal. Nós, a partir do primeiro ano até o 12º ano, nós esquecemos completamente esta competência básica que é relacionar-nos com os outros e ter liberdade para fazer. E com base naquilo que é livre de fazer, analisar esta competência básica. Eu estou a ser capaz de interagir, eu tenho princípios básicos, eu sou solidário, eu coopero, eu partilho, eu ajudo, eu estou atento, eu ouço, eu falo. E estas competências desaparecem. Essa disciplina era a disciplina que eu criava, era o regresso ao pré-escolar. Era uma disciplina aberta, onde a única coisa era project-based, baseada em projetos e com desenvolvimento, ou melhor, análise de competências interpessoais. E o professor, a única tarefa que ele tinha era verificar se aquelas competências básicas, a gestão emocional, a audição ativa, a cooperação, a proatividade, a curiosidade, o autoconhecimento, se estas coisas básicas a qualquer ser humano estavam a ser feitas e se não tivesse, intervinha. E até acho que não devia ser só um professor, devia ser mais do que um. Porque estivemos a falar de grupos de 30 alunos, esquece. Mas que fosse um professor e um mentor, por exemplo. Essa era a disciplina que fazia toda a diferença em Portugal. E um bocadinho ainda nesse sentido, tu, lá está, mais uma vez, todo o contacto que tens com estes jovens, qual é que tu vês que é o defeito, entre aspas, de formação que tu vês mais recorrente? Acho que está um bocadinho se calhar interligado com isso que também estavas a dizer, ou não? Sim, o defeito que é o efeito. O defeito dos jovens, que é o defeito que eu também tenho. Atenção, eu também tenho esse defeito. Estou consciente desse defeito e tento combatê-lo. Eu acho que o defeito que é o efeito destas ausências, da falta dessa disciplina na escola, o principal efeito é que nós andamos todos a obedecer. Andamos todos à procura da norma, da regra, da ordem, do que é suposto. E depois ficamos preocupadíssimos se não houver uma ordem, se a liberdade for total. E depois isto está nas coisas mais... Se nós formos ver, a Comissão Europeia tem um organismo de estatísticas, cujo nome agora não me recordo, mas basicamente fizeram um estudo sobre a participação dos jovens na política e na sociedade em geral. E então analisam e veem e fazem um inquérito aos jovens dos 19 aos 30 anos em que lhes perguntam, a ideia era esta, o que é que eles têm feito para promover mudança social, promover uma mudança na sociedade. E as perguntas, eu quando olhei para isso, eu estava à espera de perguntas do estilo, saíste de casa, organizaste uma manifestação, criaste uma empresa, aderiste a uma associação, fizeste-te ouvir na televisão, tentaste... E as perguntas eram, diga quais das seguintes atividades é que se envolveu. Enviei uma carta a um político, ok? Entrei em contacto com a autoridade, assinei uma petição online, ok? Alguém com mais autoridade fez uma petição, eu fui lá e assinei. E eram 2 ou 3 coisas deste nível. E, portanto, aquilo que verdadeiramente se espera de um jovem, que ainda por cima tem mais energia, tem mais tempo livre, enfim, tem também mais inocência, tem mais capacidade de sonhar, aquilo que se exigia que era saíste de casa. A pergunta era só esta, saíste de casa para promover mudança? Essa pergunta não existia. A pergunta era, estavas em casa a fazer uma coisa para quem pode tomar decisões? Mais uma vez a questão é, estavas a ser obediente. Exatamente. E se estiveres a ser obediente, então, boa, estás no caminho certo de um cidadão exemplar. Exatamente. Depois, até um bocadinho nessa ótica do governo, tu acabaste por ser assessor do governo. Qual é que foi, em concreto, o teu trabalho? E aqui foi durante a pandemia, certo? Foi durante a pandemia, tinha a ver com a necessidade de reformulação de sistemas de informação, não necessariamente plataformas digitais, mais sistemas de informação, que é no fundo os dados do Ministério da Educação, como é que estamos a olhar pelo que é que se está a fazer com eles, e depois outras competências também mais de caráter mais regulatório. E a ideia era esta, era a Secretaria de Estado da Educação tinha os sistemas de informação sob a sua tutela e eu conseguia dominar estas 2 áreas, que era a parte jurídica e a parte dos sistemas de informação, por causa da startup. E era um bocadinho isto, o papel do governo, não é? Tem serviços públicos a trabalhar nestas áreas e
e depois o governo assume aqui uma função de definir orientações políticas e coordenar o que estes serviços fazem. Era um bocadinho esse o meu papel. Mas em concreto trabalhaste ali mais em que áreas? Ou seja, o que é que trabalhavas muito com professores ou não? Não, assim, sobre o que eu fazia em concreto não posso falar por razões óbvias, mas se calhar mais interessante do que isso é um exemplo, eu este posso falar porque é público, que é uma coisa que nós fizemos quando eu lá estive foi acabar com a necessidade de se fazer matrículas todos os anos. Ou seja, nós temos um miúdo matriculado, todos os anos tinha de se fazer uma matrícula. E o que nós percebemos rapidamente foi que os dados que eram pedidos todos os anos eram sempre iguais. Ok? O aluno nasceu nesta data? Nasceu. Está aqui, vim cá confirmar que ele nasceu no mesmo ano. Os pais continuam a ser os mesmos? Sim. Quer dizer, biologicamente continuam a ser os mesmos pais? Sim, são os mesmos pais. O nome é o mesmo? Sim. Portanto, são dados que eram os mesmos todos os anos. E o país tinha e tem cerca de 1.300.000 alunos. A quantidade de matrículas que eram desnecessárias, porque não havia opções de disciplina, ou porque não havia mudança de escola, a quantidade de matrículas que não eram necessárias, nós estimamos na altura eram mais de 680.000. E, portanto, nós tínhamos mais de metade dos pais a dirigirem-se todos os anos às escolas para fazer uma renovação de matrícula que não fazia nenhum sentido, que era basicamente confirmar dados que se mantinham iguais. E porquê é que eu acho este exemplo interessante? Não é porque nós vimos o que era óbvio, é porque a primeira reação que nós teríamos, como temos em tudo nesta vida, é que horror, como é que os funcionários públicos permitiram que esse sistema absurdo existisse e que tanta gente desperdiçasse tantos recursos a fazer uma coisa que não fazia sentido. Eu acho que a pergunta é mais, os funcionários se calhar foram algumas centenas. A grande questão é como é que mais de 600.000 pais todos os anos fizeram isto e ninguém se revoltou. Como é que nenhum pai se apercebeu que isto não era normal? E eu acho que a resposta a isso é porque eles aprenderam na escola, onde nós agora estamos a ensinar aos nossos filhos a obedecer. Há um prazo para fazer a matrícula, tem de fazer. Porque se não fizer, ai. E se olhamos para a consequência, quer dizer, o miúdo, a escolaridade obrigatória, está inscrito, não mudou nada de relevante, não há nenhuma opção a ser tomada, ele vai continuar na mesma escola, será que é assim tão mau não ir fazer a matrícula dentro daquele prazo? E ninguém se perguntou sobre isso. E a mim o que me choca, e eu acho que o bom exemplo do que fiz nessa altura, lá está, porque acho que este é o caso mais interessante, é como é que nós temos, tantos milhares, centenas de milhares de pessoas que se dirigem todos os anos a uma escola para fazer uma coisa inútil e ninguém se queixa. E é um bocadinho este o nosso país. Nós andamos nesta velocidade e toda a gente se queixa. Nada muda neste país. Nada muda neste país porque nós estamos todos a obedecer. A quê? A nada. Estamos a obedecer à necessidade de conformidade, à necessidade de não ser chato, à necessidade de não ser excepcional. É isto que nós estamos a fazer. E tu também acabaste por trabalhar muito, não sei se estou a erro, mas na parte de contratação de professores, ou não? Ou seja, tu aprendeste um bocadinho como é que era o sistema de contratação de professores. É porque também tem a ver com sistemas de informação. E por acaso aí também há um caso interessante, que é, há um monstro dentro do Ministério da Educação, um monstro que se chama SIGRE, que é o sistema de informação, plataforma, através do qual as pessoas candidatam para serem professores em escolas. E o sistema é tão complicado e tão complexo, que depois há pequenas manhas, os números das escolas e os documentos que são carregados e esse tipo de coisas. E nós chegamos à conclusão que nós não estamos a colocar nas escolas, eu esqueço a conclusão, atenção, não estou a falar pelo ministro na altura, nem pela secretária de Estado, nem pelo Ministério. Eu cheguei à conclusão que nós estávamos a selecionar para as escolas não os melhores professores, não os que queriam ensinar melhor, mas os que conseguiam perceber melhor de burocracia. E, portanto, nós hoje temos nas escolas temos um sistema que incentiva, promove, filtra e seleciona os melhores burocratas e não necessariamente as pessoas que não sabem ensinar. Eu adorava contar exemplos concretos, mas não posso. O que posso dizer a isto é nós não podemos querer uma escola melhor se estamos a alimentá-la da forma errada. Então, se calhar faço-te uma pergunta 2 em 1, que é, hoje tanto um professor excelente como um professor péssimo têm basicamente a mesma carreira, o mesmo salário, a mesma progressão. O que é que para ti, com base em alguém que esteve na parte toda da burocracia, o que podia ser feito para melhorarmos este sistema? Como é que poderíamos não só selecionar o melhor professor para aquela escola, mas premiá-lo e incentivá-lo a ser o melhor professor para aqueles alunos e para aquela escola? Eu acho que as coisas se organizam de forma orgânica. Há muito aquela frase do quanto mais mexes, mais estragas. Quando nós criámos uma plataforma complexa, ou seja, o problema é prévio. Quando nós criamos uma plataforma complexa e quem consegue ultrapassar esses obstáculos burocráticos consegue ir dar aulas na escola, e consegue ir dar aulas na escola não é só ir para a escola, é conseguir ir para a escola que quer, com as condições que quer.
ser professor em condições em que ele não tenha de considerar alternativas, porque muita gente acaba por ser colocado em sítios onde não faz sentido, ou enfim, em condições complexas, ou não pode porque tem um familiar doente, mas aquilo não contou para o sistema, ou o sistema não funcionou como devia, e vai fazer outra coisa. Nós perdemos pessoas por causa disto. Ou seja, são as pessoas que não conseguem usar o sistema, são as pessoas que têm medo do sistema e nem sequer chegam a usá-lo, e são aqueles que usam, mas o resultado não é bom e então acaba por seguir. Este é que é o problema de base. Se nós não mexermos e dissermos só, quem quer ser professor pode ser professor, porque nós não temos isso hoje em dia. Okay? Hoje em dia não é óbvio que quem quer ser professor consiga ser professor. Quando nós temos um sistema em que quem quer ser professor consegue ser professor, então depois podemos discutir isso. Eu acho que nós não temos hoje um estado em que, um estado de coisas em que possamos dizer, se fizermos este ajuste, se tivermos este tipo de avaliação, se tivermos este tipo de incentivo, se tivermos este tipo de pontuação, então as coisas correm bem. Não sabemos. E depois, voltando ao tema orgânico, eu acredito que as coisas se arranjam de forma orgânica. Se nós tivermos um conjunto de professores, e qualquer pessoa pode ser professor, e tivermos um conjunto de professores onde existem, de facto, ótimos professores, esses professores vão contagiar os outros. E aqueles que não são contagiáveis vão sentir-se fora do sítio e vão procurar outra coisa. Eu acredito nisso. E, portanto, o tema é este, quanto mais mexes, mais estragas, nós andamos a mexer demais, está tudo estragado. Não sei, acho que achas que se calhar também andamos a premiar, ou seja, neste momento o que acontece é, estamos cada vez mais, há uma falta de professores, estamos a abrir os horizontes para poder ser professor, em vez de estarmos, se calhar, a estimular a carreira, a apoiar os professores, e na verdade o que acontece é que só estamos a agir quando as coisas estão mal. Em vez de estarmos a premiar quem fez o bem, só agimos quando está mesmo muito mal. E para mim isso acho que é das coisas que mais me revolta, não estarmos eu falei com alguns professores que dizem que estão se calhar há 30 anos, há 20 anos a ser professores, e depois para chegarmos a isto, para chegar ao momento que estamos hoje, estamos todos a obedecer. Quando tu és ensinado a obedecer, tu só te vais passar da cabeça, tu só vais parar de obedecer quando passar um limite mesmo inaceitável. E esse é o tema, este país, só acontecem coisas neste país quando nós batemos mesmo no fundo. E mesmo quando batemos no fundo há sempre quem diga, mas espera aí, que a Fossa das Marianas ainda vai um bocadinho mais abaixo. E então há alguém que faz um bocadinho mais da peneia e aguenta-se mais um bocado. E só quando nós estamos mesmo num cenário indigno, altamente desumano, inqualificável, é que nós dizemos, chega, basta. E achas que estamos nesse estado? Acho que não estamos nesse estado. Acho que estamos muito longe desse estado. Há melhorias que são feitas em permanência. Eu tenho medo, muito medo, de uma coisa, que é uma frase muito conhecida, que é preciso que tudo mude para que fique tudo igual. Uma frase italiana, Il gatto pardo. Aliás, outro exemplo muito giro, que é da série do Yes Minister, em que o ministro pergunta ao secretário, pergunta-lhe, se nós somos contra a União Europeia, porque é que nós vamos aderir à União Europeia? E ele explicará, exatamente por sermos contra a União Europeia que vamos entrar na União Europeia, porque assim controlamos de dentro e damos cabo daquilo por dentro. E é isto que me assusta um bocado, nós agora estamos a discutir inteligência artificial e computadores nas escolas e quadros interativos, e já discutimos o Magalhães, parece que de repente está tudo a mudar, e eu acho que está tudo a mudar para ficar tudo na mesma. É um bocadinho um jogo de espelhos, vai mudar tudo, vai ser diferente, continua tudo igual na base. E as questões são sempre estas, vamos criar um sistema de avaliação de professores, vamos olhar para os funcionários públicos e vamos dizer, agora acabou, quem não é bom é despedido, acabou-se a segurança no emprego. Não. Isso é mudar tudo para ficar tudo na mesma. O que é verdadeiramente relevante é perceber, número 1, nós estamos todos a ser educados para obedecer. Eu, tu, o Francisco, aprendemos nesse campo e, portanto, a probabilidade de estarmos enviesados por isso é gigantesca. Temos de ter essa consciência. Eu, provavelmente, em muitas coisas estou a ser guiado pela necessidade de obedecer. Os professores que estão na escola têm o mesmo problema. Todos nós hoje temos este problema. As crianças que ainda não passaram por esse sistema não têm esse problema. E, portanto, o que é importante é fazer um reset e uma pausa e dizer, ok, como é que nós vamos evitar que estas crianças sejam ensinadas para obedecer? Porque se nós quisermos criar mecanismos para corrigir e tudo mais, vamos estar a punir quem não teve culpa de ser ensinado, mal ensinado. Mas será que um professor hoje, ou seja, é que já está todo um sistema montado, será que um professor hoje, de uma turma do 7º ano, consegue ter impacto ou seja, esse professor foi ensinado a obedecer e naturalmente o sistema está a ensinar os alunos a obedecer. Como é que o professor pode não ensinar os alunos a obedecer? Só por si só, será que ele consegue? Claro que consegue. Pode ter apoio desse ponto de vista. Existem imensos projetos, enfim, há N estudos e livros sobre isto. Nós temos pessoas, especialistas, que não é o meu caso, que se dedicam a temas de pedagogia, que se dedicam a temas de gestão emocional, que se dedicam a uma série
de áreas. O que nós precisamos é de dar apoio a estes professores. É, da mesma forma que nós não exigimos, como eu não te exijo a ti, não me exijo a mim próprio, que seja capaz de não obedecer em permanência, já estou um bocadinho dentro deste esquema de pensamento, e procuro ajuda e ouço, nós também temos de ser capazes de dar essas ferramentas aos professores. Pá, um mentor na sala de aula, a ajudar a ter um bocadinho mais de consciência das coisas que se estão a passar, como é que pode ajudar mais aquele aluno, como é que consegue transformar aquilo mais em coisas de projeto, como é que consegue torná-lo mais interessante. Porque é que eu, sendo um professor de 50 anos, e se calhar já não percebendo alguma da tecnologia que está a surgir, como é que eu consigo interagir melhor com os meus alunos? Se calhar tendo alguém mais jovem a dar-me dicas. Olha, atenção que aquilo foi altamente aborrecido. E, mudando aqui um bocadinho o tema, até se calhar um bocadinho mais para a parte governamental, sei que tu, do que falas comigo, tu és logo uma bandeira tua, se me permites dizer, é a maneira como tu defendes a liberdade. Do teu ponto de vista, como é que o governo pode apoiar a defender a liberdade através da educação? Eu acho que a tarefa número um de um governo, ou se quisermos, a tarefa número um de um Estado, é garantir que existe liberdade. É defender a liberdade e garantir que as pessoas fazem o acesso à liberdade. E desse ponto de vista, a escola é exatamente isso. E por isso é que voltávamos à disciplina do regresso ao pré-escolar, não é? Que é, sabendo que tu tens de interagir com outros, sabendo que tu sozinho não fazes nada e sabendo que tu, como qualquer pessoa, tem uma vertente incrível dentro de ti que está para explorar, desde que não percas tempo a corrigir coisas, enfim, a tentar transformar-te em mediano, então bora criar essas competências, que é, tu vais ter a liberdade de arriscar se tu souberes contas com outros, no dia em que falhas. Tu só vais ter a liberdade de fazer coisas extraordinárias se contares com a defesa de que ninguém te julgará por causa disso. Ninguém vai ficar aborrecido do ponto de vista do seu ego porque tu seres melhor do que ele em determinada coisa. É suposto. Está descansado. Aplica-te nisso. E, portanto, o que é preciso é criar condições para sermos excepcionais. Naquilo que gostamos. Nós podemos dizer assim, tem que criar condições para que as pessoas procurem a sua paixão. Se há um aluno que sabe desenhar muito bem, não tem de ir para advogado. Não é o meu caso. Eu adoro ser advogado. Mas senti pressões, enfim. Se um aluno adora coisas absolutamente aborrecidas, como ler enciclopédias, então vai apostar nessa paixão. E pode porque tem a certeza e a segurança de que se calhar vai fazer uma enciclopédia, mas há um tipo que sabe desenhar bem que vai preparar a capa. E é possível conhecê-lo porque as pessoas abrem-se e falam sobre essas coisas. Mas não achas que tem que partir muito mais de cima? Porque, ou seja, eu olho para a profissão de professor e eu vejo o quão exigente está a ser neste momento. Ou seja, o professor tem que preparar uma aula incrível, o professor tem que dar uma aula incrível, tem que dar feedback a todos os alunos, tem que estar preocupado com os que não estão no ritmo, tem que estar a apoiar também e a estimular os que mais precisam. As pessoas não têm liberdade. Tem burocracia. Francisco, os professores não têm liberdade. Ok? Esse é o problema número um. Falamos de salários, falamos de falta de tempo, falamos de conteúdos que não se conseguem dar no tempo, falamos de alunos mal comportados, estão cada vez mais indisciplinados, alunos cada vez mais emocionais, os alunos têm cada vez mais problemas emocionais. Nada disso é problema. Nada disso é um problema. O problema é só falta de liberdade. O professor não tem tempo nem margem para fazer a adequação que entende das coisas. E falamos da flexibilização curricular. Temos nas escolas TAPE, são escolas de intervenção prioritária, de zonas mais desfavorecidas, existe imensa flexibilização, projetos, etc. Nós temos de ir mais longe, nós temos de dizer, o professor tem total liberdade. E porquê? Porque nós confiamos no professor. Eu não dou liberdade aos alunos porque eu não confio neles. A pergunta que tu fazias no início, que é, como é que eu sei se eu disser ao aluno para escolher aquilo que ele quer que ele vai fazer as boas opções? Não é um problema teu. Não é um problema teu. E se ele fizer as más opções, porreiro, tem imenso tempo para as corrigir. Quando aquela professora me disse, Gonçalo, vai lá, vais para direito, atenção que vais ter de fazer exames de história e vais perder 1 ano e meio da tua vida, não era um problema dela. E se eu tivesse perdido, fantástico, perdi, bora mais 2. Esta ideia também de que temos todos de seguir o mesmo caminho, porque senão somos um bocado anormais, que temos de acabar a faculdade e que não é normal estar a fazer um curso com 30 anos. Claro que é normal, claro que é normal. Então tu aí acabas por ser mais a favor de um modelo mais liberal de libertação da burocracia das escolas e darmos mais autonomia às escolas, ou de um modelo onde, com uma maior centralização do poder por parte do governo, consegue fazer uma reestruturação? Viste o que é que fizeste? Viste o que é que fizeste agora? Aplicaste muito bem os teus conhecimentos da escola, que é, tu precisaste, e desculpa estar a fazer isto contigo, defende-te à vontade. Eu tenho um foco, também tens? Tenho um foco. Estamos os dois sob interrogatório, ok? Estamos no mesmo barco. Tu tiveste a necessidade de rotular aquilo que eu estava a defender, como liberal ou como centralizador, ok? Ou de tentar encaixar uma dessas caixas para podermos ter uma conversa normalizada. Esquece isso, é indiferente. Eu acho que foi mais por
Ou seja, não te pondo em nenhuma das caixas, dizer que existem estas duas correntes de pensamento, Eu não quero saber. para ti não interessa então. Não me interessa agora. Ok. Então para ti, neste caso, ou seja, porque, a meu ver, porque é que eu falei destas duas caixas? Eu sinto que quem tem mais poder de ação vai ser o governo. Ou seja, a forma como o governo pode agir e pode salvar milhares de alunos ou prejudicar completamente e destruir a vida deles é absurda. E acho que há uma grande irresponsabilidade nesse campo. E para mim, acho que é o principal decisor. E para mim, esse principal decisor parece-me que tem duas vertentes, logo duas coisas que ele vai ter que tomar uma decisão. Ou seja, mesmo que possamos sonhar com o que quisermos, Ok, mas ele a vai ter que tomar uma tua decisão. questão é como é que nós qualificamos esta decisão? Centralizador ou liberal? Preferes um modelo mais centralizador? Ok, estou a perceber. Então não era tanto por aí. O meu ponto é mais só dar exemplos. Ou seja, achas que o governo ele vai ter que tomar esta decisão de ser dar mais liberdade às escolas só neste ponto. Ou seja, ignorando tudo o resto que ele pode fazer. Ele vai de algum ponto ter que dar mais liberdade às escolas ou fazer ambos. Dar mais liberdade às escolas e fazer uma reestruturação na forma como também apoia as escolas. Ok, então vamos por partes. Eu acho que o governo e a sociedade em geral têm de... Porque isto é difícil, é toda uma sociedade com uma mentalidade errada. Portanto, o governo pode fazer o que quiser, se a mentalidade for continuar a seguir regras, continua. Eu por exemplo, nós, um exemplo, no escritório decidimos que não havia limite de dias de férias. As pessoas podiam tirar as férias que quisessem, quando quisessem, assumindo obviamente que se as contratarmos, sabemos que elas têm responsabilidade suficiente para saber gerir isto e avisar com antecedência, tirando mais ou menos do que os dias legalmente obrigatórios, é indiferente, mas tipicamente mais. E algumas das questões que nós recebemos do início era, mas e como é que eu faço? E qual é que é o limite? Tem de haver aqui um limite. Nós estamos a dar liberdade total e as pessoas criam um limite. Nós como sociedade, nós não queremos liberdade total e esse é um grande problema, que é, fala-se do 25 de Abril e de Comício de Abril e de facto houve várias melhorias, mas nós mantemos um bocadinho isto, a necessidade de que alguém mande em nós, mesmo que seja uma regra, uma plataforma ou um formulário, tem de haver alguma constrição, eu não consigo viver em total liberdade, isso é esquisito. E portanto, a primeira coisa que se tem de fazer é mudar a mentalidade sobre o que é a liberdade. E isso só é possível se nós alterarmos a forma como a escola é feita, porque senão temos muitas pessoas a arrumar para o lado errado. Mas a primeira liberdade é dos alunos, não é das escolas. E, portanto, não é dar talvez a liberdade das escolas, não acho que seja as escolas. A primeira liberdade é dos alunos, esta é a primeira liberdade. A segunda liberdade é dos professores, esta é a segunda liberdade. E este conjunto, então faz aquilo que nós chamamos de escola. Mas agora o que é a escola? É-me indiferente. O que é o papel dos municípios na escola? É-me indiferente. Qual é que é o papel do governo na escola? É-me indiferente. Deve ser indiferente. O que deve ser importante é que exista mecanismos, sejam eles governamentais do ponto de vista central, sejam eles descentralizados do ponto de vista local, ou o que for, é garantir que existem mecanismos para salvaguardar esta liberdade. E salvaguardar esta liberdade é quando alguém decidir criar uma regra para condicionar a capacidade dos alunos de se relacionar e desenvolverem projetos, isso não pode ir para a frente. Quando houver um aluno que decide que tem de ser criado um caminho específico para ele, porque o professor é que tem de decidir como é que é a vida dele, isso não pode acontecer. E portanto passa um bocadinho por aí. Então se calhar faça a ponte para uma pergunta ainda mais chata, que eu já sei como é que tu vais começar a responder até. Que é, imagina, como é lógico, e percebo em ti que tu és completamente apaixonado também por educação. E acho que ambos concordamos que a educação é o pilar da sociedade futura. Tudo. Gostava que imaginasses que, neste momento, de repente, tu eras o rei de Portugal. É que tu podias desenhar um sistema de educação como tu querias. Okay? Ou seja, aqui, obrigatoriamente, tu estás a ter um papel de cima. Por onde é que tu começavas? Não pode ser disciplina, porque isso eu já respondi, não é? Exatamente. Também não posso entregar a coroa. Tenho que fazer primeiro coisas com a educação. Primeiro tens de fazer coisas com a educação e a seguir és obrigado a entregar a coroa. Ok, então nesse caso... Ok, por onde é que eu começava? Eu começava com distribuição aleatória de alunos nas turmas. Este era o primeiro passo. Garantir que não vamos selecionar turmas em função de critérios que ninguém sabe quais são, mas que é tipicamente porque o pai pediu muito, porque vieram da mesma escola, porque já são amigos, para quebrar bolhas, entregar isso completamente ao que é aleatório. Há um caso prático que nós damos na faculdade, a propósito do valor e calculável, aliás, da impossibilidade de dar valor a uma vida humana,
que é, se nós, é um caso, há vários, não é? Mas se nós tivermos um comboio a ir contra um conjunto de 20 pessoas e pudermos empurrar uma para a linha e o comboio para e não as atropela, nós empurramos a pessoa, sim ou não? A resposta é não. Porque nós não conseguimos dizer que aquela vida que empurramos é superior às outras 20. E entregamos isto à aleatoriedade, que é, pode ser que o comboio para por alguma razão, mas nós não vamos interferir, não podemos fazer esta valorização. E aqui é um bocadinho igual, na escolha de quem é que deve estar junto na escola, numa turma, quem é que deve fazer parte do grupo, não há nenhum critério bom. E portanto, o ideal é entregar isso à aleatoriedade. O sistema permite, é fácil, temos sistema de informação, temos alunos matriculados, é aleatório. E isso vai garantir uma maior probabilidade de pessoas se conhecerem, trocarem ideias. Se calhar há um tipo que tem uma grande noção do que é que se pode fazer com um determinado curso e há outro que nunca tinha forma de chegar a esse conhecimento, não é óbvio. Mas não achas que só... Eu fazia isto e entregava a coroa. Ok, surge só uma questão que eu te queria perguntar, ou seja, parece-me super interessante, mas surge, penso logo num problema, que é o contexto da cidade onde tu vives, a aldeia onde tu vives, faz logo com que, inevitavelmente, já há uma caixa à tua volta, já há uma familiaridade. Como é que tu consegues quebrar estas questões, mostrando, ou seja, alunos que sejam próximos da escola vão ser alunos já que se conhecem, que já estão do mesmo meio, que já são muito iguais? Não é verdade, não é verdade. Dentro de uma cidade tens N contextos diferentes. Depois aí podes entrar num tema diferente, não é? Que é estou em uma escola da aldeia, mas aí tens um problema de base, que é o país não está desenvolvido de forma igual. Nós estamos muito encostados ao litoral, o interior não está devidamente explorado. Aliás, é um dos objetivos da Constituição da República Portuguesa e ninguém cumpre isso, que é como é que nós desenvolvemos o nosso país melhor. Mas assumindo que esse problema é um problema a ser tratado depois, ok? Nós olhamos para a escola como está hoje, exatamente como está hoje. Uma escola numa cidade do litoral, seja lá qual for a cidade, nós temos alunos de meios muito diferentes. E a verdade é esta, independentemente do grau de desenvolvimento, a escola faz sempre isto. Seleciona os alunos e faz uma turma boa, uma turma assim e turmas más. É tipicamente assim que funciona. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E digo-te mais, se esta fosse a única medida, se só pudesse tomar uma e fosse esta, tenho aqui a lâmpada mágica, alguém gastou os outros dois desejos, eu só tenho um, era este. É distribuição aleatória. Porque repara, um aluno que tem tudo na vida, que tem todos os privilégios, que o pai se calhar até tem alguma capacidade de influenciar as decisões neste país, ele não faz ideia que o sistema educativo está a ser prejudicial para uma criança que não venha desse meio. Porque as conversas que ela tem é de malta que está na mesma circunstância. E portanto acha que está tudo bem. Não é? E se ele conhecer o miúdo e se perceber, isto tem tanto potencial, é boa pessoa, é capaz, e está a ser prejudicado, e levar isso para casa, se calhar a mensagem começa a passar. Ou seja, não é só a questão de haver maior a distribuição, de haver mais contextos diferentes para conseguirmos criar uma imagem melhor do mundo, etc. É também isto, nós temos consciência dos efeitos que a escola tem em pessoas diferentes de nós. Então para ti se calhar quase que os alunos todos os anos mudavam de turma. Estava a ser mistura. Sim, faz todo sentido. É aleatório máximo. Aleatório máximo. E como é que tu achas que equidade e liberdade seja na parte de... Deixa-me dizer uma coisa, Branco. Força. Eu mudei de escola quase todos os anos e eu cheguei ao 12º ano e conheci toda a gente. Eu não sou a pessoa mais extrovertida que existe. Eu adorava passar tempo na biblioteca. Se falares com alguns amigos meus do 7º ano, lembram-se perfeitamente. Eu adorava ir para a biblioteca de livros. Eu chego ao 12º e conheço toda a gente. E pediram-me para eu fazer uma lista para a comissão de finalistas, para a viagem, o que fosse, e ganhámos. Porquê? Porque conhecia toda a gente. É essa a ideia, porque haverá muita gente que diga, mas mudar de turma todos os anos é mau, porque depois não cria relações. Claro, cria relações, cria mais relações. É que depois isto transforma-se numa espécie de ciclo vicioso, que é, nós não podemos mudar os alunos de turma, não podemos quebrar as relações próximas que eles têm, porque isso prejudica-os. E depois nós chegamos à vida adulta e achamos que os nossos amigos são as pessoas que estão connosco no trabalho. E se mudarmos de empresa, deixamos de falar com elas. Porquê? Porque mudámos de turma. Não faz sentido nenhum. As pessoas com quem tu estás, tens de estar com elas independentemente daquilo que tu fazes. E a verdade é esta, nós qualificamos-nos como aquilo que fazemos, que é muito importante, que aquilo que fazemos é o que nos faz pertencer a um grupo. Esta é outra forma de obedecer, que é, eu pertenço a um grupo, eu sou essa pessoa dentro desse grupo, não sou outra. É outra forma de nos limitar. Então, se calhar faço a pergunta de há pouco por outro lado, que é, se pudesses decidir o que é que, ou seja, com base na tua experiência que tu também tiveste a trabalhar com o governo, o que é que tu achas que deveria estar mais do lado do governo e o que é que deveria estar mais do lado da escola? Ou
seja, o que é que a escola mais deveria decidir e o que é que deveria ser mais o governo a decidir. O governo devia garantir que as escolas têm distribuição aleatória de turmas e que não há pais a pedirem a professores e o sistema a ser manipulado. Este era o papel número 1 do governo, garantir a distribuição aleatória. Aliás, eu se pudesse ainda manter a coroa mais um bocadinho era isto, criava uma task force que fiscalizava isto. E da parte das escolas? Da parte das escolas é a liberdade. Orientações curriculares para o pré-escolar. E achas que nós vamos conseguir, ou seja, aí surge a questão de, achas que vamos conseguir a equidade com essa liberdade? Ou seja, todos os alunos vão ter a mesma igualdade de oportunidades? Ou seja, com essa liberdade vai surgir cada vez, se calhar, maiores diferenças entre escolas? De algum modo achas que estamos a penalizar a equidade, mas ao mesmo tempo isso pode ser bom? Acho que vamos parar de mascarar. Acho que paramos de mascarar. O que nós estamos a fazer hoje é mascarar. Está tudo bem, porque os alunos que cresceram com maiores privilégios têm mais privilégios e, portanto, o que é preciso resolver é a distribuição da riqueza e o que é preciso resolver é a empregabilidade. Não, está tudo errado e começa tudo errado de base. Parem de mascarar. E se uma escola, se calhar, tiver piores resultados do que outra, vamos então analisar as causas e vamos atuar, não é? Mas paramos de mascarar. E achas que, ou seja, por exemplo, comparando esses dois lados, quanto é que achas que o elevador social iria melhorar e porquê? Imenso. Porquê? Por isto que eu te disse. Número 1, da minha experiência, daquilo que eu observei foi alunos que vêm de escolas piores não tiram cursos. Alunos que vêm de escolas melhores tiram cursos. E não apenas tiram cursos, como tiram os cursos que fazem sentido para a sua vida a seguir. E mais vezes coisas que não são óbvias. Por exemplo, se quiser ser jornalista, se calhar pode fazer mais sentido no meu contexto, naquele momento da história, tirar direito e depois ir para o jornalismo, em vez de fazer comunicação social. Estes caminhos não óbvios também, ou seja, eles sabiam fazer uso disto, conheciam as manhas, como é que funciona o mundo. E aqueles que vieram de escolas piores ou tiraram o curso errado, ou não tiraram sequer o curso. E se nós conseguimos pôr estas pessoas todas a conversar e a discutir sobre as suas opções, e não é um trabalho de área de projeto em que de repente vamos falar sobre saídas profissionais, não é a feira de empregabilidade ou o que for, não, é conversa humana entre o que é que tu queres e porque é que escolheste esse caminho. Eu quero ouvir, não é? E eu, olha, estou com dúvidas. Mas acho que aí também há uma... Eu falo muito com alunos e acho que há uma, principalmente alunos do secundário, e há uma falta gigante de consciencialização para quais é que... Porque é que eu tenho que tirar uma boa nota? Porque é que eu tenho que escolher um curso? Eu posso deixar isso para o 12º ano? E depois muitos acabam por jogar o jogo das médias, que é, ok, eu até agora tive estas notas, nem vale a pena sonhar mais alto, deixa-me limitar os meus sonhos porque eu sou realista. Então, dentro das minhas notas, eu posso escolher, tendo em conta que o exame também não me vai correr assim tão bem, posso escolher aqueles cursos. Ok, parece-me bem. Ou seja, e aí o que eu falo muito com alunos que... O fator número 1 que eu vejo de diferença com alunos do 10º ano que já vão logo a pensar nas médias, das duas uma. Antigamente, há uns anos atrás, seriam alunos que os pais ou o seio familiar teve uma grande conversa com eles. Incentivaram-nos imenso. Ou seja, nunca à escola. Se em cada 30 alunos uma família tiver essa conversa e tu permitires esta distribuição, então são potencialmente todos os alunos que conseguem adquirir esse conhecimento do meio. Sim, porque depois, é verdade, esse era o segundo ponto, depois os amigos estimulam. Mas, por exemplo, eu agora conheci algumas pessoas que vejo logo uma diferença gigante de muitos alunos sonham para ir para a faculdade, alguns alunos sonham ir para as melhores faculdades e depois eu até conheci alunos que sonham ir para as melhores faculdades da Europa. Certo. Eu nunca me lembrei que isso fosse uma opção. Nunca ninguém me disse que podia sonhar fora de Portugal sequer. Nem sequer há isso como uma opção. E eu sinto que até fui alguém que tentei me informar e tentei ver que curso é que queria, tirar uma boa média. Mas nem sequer me lembrei que havia faculdades fora de Portugal. Mas seguramente alguém na tua escola, no teu ano em que tu aprendeste no 12º ano, saiu e foi fazer o curso para fora de Portugal. A mensagem não passou. Exatamente. É isso que eu ia tocar. Ou seja, eu sinto que Ficou presa numa bolha. É muito... Esta parte de dar a consciencialização, dar uma motivação ao aluno para trabalhar, vem muito também, às vezes, daí de escolher uma profissão, de saber o que é que vou fazer com a minha vida, como é que vou lutar mais. E nesse modelo ideal, eu não sei se tu concordas, mas eu sinto que falta alguma coisa que apoie o aluno a começar a pensar sobre o que sonhar. É o mesmo que te apoia na fase adulta, as outras pessoas. É preciso trabalhar isto. Nós precisamos de interagir mais uns com os outros e contar um mais com os outros. Porque senão acabamos daquilo que é o problema do ensino hoje em dia, que é nós saímos todos da escolaridade obrigatória medianos e autossuficientes. Não é por sermos autossuficientes. Eu tenho que contar com outras, as mensagens têm de passar. Eu tenho que dizer, ouvi falar nisto. Já tinhas ouvido falar nisto, o que é que tu achas? A Maria vai tirar o curso não sei para onde. Que fixe,
e passar a palavra. Para ti, quais é que achas que são as skills mais importantes de um aluno que sai do 12º ano? As skills mais importantes no lançado desse O que é que ele deve estar... O que é que a escola deve, entre aspas, garantir? agora Ou devia ser ou numa escola, a escola ideal? na escola ideal. O que é que tu te orgulhavas de dizer? A escola, entre aspas, mandou um aluno daqui para fora e esse aluno saiu com isto, com estas skills. Primeiro autoconhecimento, perceber do que é que gosta, do que é que faz sentir mal, ou bem, e conseguir medir isso. Conseguir medir quem é que ele é nas coisas que estão à sua volta e o que é que essas coisas significam para ele. Esta parece-me uma das mais importantes. A segunda é a capacidade de valorizar o mundo à sua volta. Eu lembro que eu estava no secundário, fiz um trabalho de filosofia e escolhi o tema por ser mais difícil. Para isso, que era a desacralização do mundo e a perda de sentido. Não é sagrado no sentido religioso, é sagrado dar valor às coisas. Nós estamos num mundo em que tudo passa a ser imediato e tudo passa a ser temporário e tudo passa a ser dispensável e pode ser substituído por outras coisas. Nós aprendemos a valorizar as coisas, as outras pessoas. Que é, nós, se calhar, quando jantamos, sentamos à mesa porque para nós é sagrado aquele momento em família. Não é só para comer. Não é? Portanto, se calhar não vamos mexer no telemóvel, se calhar vamos ouvir uns aos outros. Dar essa importância, haver um ritual, ritualizar as coisas. E, portanto, haver esta noção de que às vezes é preciso parar para aproveitar as coisas. E que vale a pena isso. Para não se nasce todos os dias. E a terceira, não me vais interromper, e a terceira é espírito crítico. Ok? Nós temos a capacidade de perceber o que é ou não é verdade, o que é que faz ou não faz sentido, de onde é que as coisas vêm e que sentido é que têm. E isso permite-nos também perceber a força e a relevância das coisas que estão à nossa volta. Fake news, esse tipo de coisas, a opinião dos outros. E depois, talvez uma quarta, desculpa, mais uma, que é a capacidade de nos relacionarmos com os outros e oferecer ajuda aos outros e ser capaz de pedir ajuda e agradecer por ela também. Acabar com esta coisa da autossuficiência não faz sentido. As últimas duas acho que tocam muito até na parte de coisas que existe muito aquela polarização de opiniões em redes sociais, onde tu não só, muitas vezes, falta-te espírito crítico de um lado ao outro, também não faço ideia nenhum dos lados, e também o que tu disseste, compreender o outro. O outro não é um ET, o outro não é a pessoa mais anormal que existe no planeta Terra que defende aquela opinião. Por algum motivo ele está com aquela opinião. Bora perceber o porquê. Último, para fechar aqui, ainda não é a última pergunta, não, ainda temos aqui mais um bocadinho, mas para fechar aqui a parte... Eu estou com medo da última pergunta, tu estás a fazer um serviço estranho com a última pergunta. Não. Esta pergunta é só para fechar a tua escola. Exames nacionais, é algo que existiria, não existiria, desapareciam? Desapareciam completamente, não faz sentido nenhum. Porque é que nós temos de pôr à prova um sistema onde uma pessoa teve a ser ensinada durante 12 anos? O que é que falhou? Para esperarmos 12 anos para perceber se a coisa correu bem. O que é que falhou? Seria o injusto das oportunidades que depois eles têm. Ou seja, não precisas, porque é preciso ter esta razão. Nós hoje fazemos uma avaliação ao fim do percurso de 12 anos porque falhámos durante esses 12 anos. É a única explicação. Eu não estou suficientemente convencido da avaliação que fomos feitos durante estes 12 anos e, portanto, quero aqui uma prova final para ter a certeza que está tudo bem. Não, se nós fizermos bem o percurso do início ao fim, nós não precisamos de nenhuma certificação no fim. Não faz sentido. Essa história do, que lá está, que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, é um erro gigante, não é? O tema é quem é que é o aluno quando ele entra na escolaridade obrigatória? Isso é que é a pergunta. Quem é que é o aluno? Ninguém faz essa pergunta. Quem é que é o aluno? É uma pessoa, é um ser humano. Tem interesses próprios, há de ter valências, vamos trabalhar a sua excepcionalidade. E quando chegares ao fim dos 12 anos, saíram de lá pessoas excepcionais, não precisas de um dele. E como é que tu resolvias aquela questão de, se calhar, alunos numa escola que os professores podem ter favorecido por algum motivo e noutra escola que os professores, se calhar, eram mais exigentes e... Já não interessa, porque já não estás a comparar pessoas medianas. Já não estás a comparar pessoas medianas, não estás a querer comparar, são pessoas excepcionais. Cada uma tem a sua excepcionalidade. E depois o papel das faculdades era ir buscar essas pessoas excepcionais. Okay? E atenção, eu não... Passava aqui por um processo da faculdade de escolher quem é que eram as pessoas que candidatavam-se, com as suas fatores, exatamente. bom problem. Exatamente. Como funciona? É isso, como funciona na sociedade em geral. Não é? Tu vais procurar um emprego, não há ninguém a fazer um exame e obrigar a empresa a aceitar-te como trabalhador, que é o que hoje acontece com as faculdades.
Nós temos aqui uma pergunta da praxe no podcast, que até é um bocadinho a mensagem que nós mais queremos Já não transmitir. estás a rir, Francisco? Não, eu fiquei mais infeliz. Eu não estou a gostar nada das tuas opiniões. Se nós temos sempre aqui uma pergunta que é muito a nossa pergunta, entre aspas, favorita, e é o motivo até de criarmos este podcast. O suspense está a matar-me. Vou até continuar a suspense só mais um bocadinho. Não. Se a educação cria o futuro, quem é que cria a educação? E como? Há uma... Eu não me lembro que seja esta ideia, mas a propósito do governo, esta era uma preocupação, eu acho que se aplica bem. Esta é uma preocupação que nós tínhamos, que era no governo há a possibilidade de criar um futuro melhor. As coisas não se podem manter iguais. E a ideia era, nós temos de estar no presente como se fôssemos uma pessoa do futuro. E eu acho que a ideia é um bocado esta, é se a educação cria o futuro, quem é que cria a educação? Se a educação cria o futuro, quem é que cria a educação? A ideia é esta, tem de ser necessariamente o futuro. Tem de ser necessariamente o futuro. E não é o futuro que nós queremos, não. É o futuro. É o futuro, o que quer que ele seja, mas é o futuro. E portanto, eu diria que, seja quem for que está a criar a educação, tem de estar como se fosse alguém vindo do futuro. Ou seja, eu estou aqui hoje, neste tempo presente, não vou sair daqui, nasci e de morrer aqui, mas eu na verdade sou do futuro. Sabes que isto é engraçado porque isso é quase obrigatório acontecer. Porque a educação do futuro vai ser criada com base numa visão. A visão vencedora vai ser alguém que teve uma visão e lutou por essa visão com base no futuro. Por isso, de certa maneira, isso é obrigatório acontecer, mesmo sem noção nenhuma do futuro. Então deixa-me agarrar e melhorar um bocadinho a minha resposta, que é, quem cria a educação deve ser alguém que esteja no futuro, lutando para que todas as visões possam vencer. Ok? Então, a última, essa foi poética. Não, mas foi uma ótima resposta. E deixo-te a última pergunta de todas. E acabamos o podcast, que é, se tu pudesses deixar uma mensagem, uma frase, o que tu quiseres, para 3 grupos diferentes. Não é para a minha mãe. Não, imagina. Se quiseres também pode ser. Eu queria a mãe. O Francisco não me deixou. Para 3 grupos diferentes. E é mesmo, podes-te alongar o que quiseres, que é professores, pais, alunos. Se pudesses mandar uma mensagem a cada um destes grupos diferentes, o que é que tu dirias? Por essa ordem? Como tu preferires. Eu gosto de obedecer, eu vou por essa ordem. Eu fui ensinado a obedecer, eu vou pela ordem que tu disseste. Professores, pais e alunos. Para os professores, a mensagem é esta. Não é para os professores que são professores, mas são para aqueles que tentaram e que por razões burocráticas se viram retirados do sistema, não desistam e acreditem no sonho de educar. Porque eu sei que há imensa gente que tem o sonho de dar aulas. Tem aulas. Isto que ser... a condição de professor só não melhora se os melhores não tiverem a ser professores. E, portanto, sejam professores. Isto é para os professores. Para os pais, parem, por favor, parem de ir à escola a pedir que os vossos filhos estejam na turma A ou na turma B. Não façam isso. Let it be. E eu tenho que agradecer aos meus pais, porque podiam perfeitamente ir de lá chatear alguém, como todos os pais podem, e não o fizeram. Eu tenho até dúvidas que eles tenham ido a reuniões de pais. E dou graças a isso. Porque foi isso que me permitiu estar em todo tipo de turmas, com todo tipo de pessoas, e conhecer pessoas incríveis e aumentar o meu mundo. Aumentar o meu mundo por causa disso. Para os alunos, a mensagem é: desobedeçam. Desobedeçam, por favor, a sério, desobedeçam. Ir para a rua não é o fim do mundo, se estiverem muito aborrecidos. Mas atenção que não se pode ser mal educado, é preciso respeitar o outro. Não fazer um TPC porque estamos cansados é ok. E não conseguir ouvir um professor porque estamos inundados com emoções e sentimentos, porque há uma paixoneta, porque isto ou porque aquilo, não tem mal, não é o fim do mundo. Desobedeçam e obedeçam a uma única coisa, que é vocês próprios na procura daquilo em que sentem que são extraordinários. E não tem de ser extraordinário para a sociedade, não tem de ser extraordinário em termos financeiros e de salário, não tem de ser extraordinário porque é naquela grande marca, é aquilo que vos faz sentir extraordinários. Foquem-se nisso, invistam nisso, e naquele em que não são tão bons, não se preocupem em corrigir, porque seguramente haverá alguém que é extraordinário nisso. Era estas mensagens, eu acho. Não há melhor maneira de acabar este podcast. Eu nem me atrevo a dizer mais nada, por isso, Gonçalo, muito obrigado. Obrigado, eu.